A conta chega à mesa. Restaurante cheio, noite de sexta. Em vez de pegar o cartão, um dos rapazes empurra a cadeira para trás e pede a atenção de todo o salão. Ele começa elogiando a casa, fala da cozinha, do atendimento, do garçom que serviu a mesa, fala da data. E então canta, com a solenidade de quem faz uma sustentação oral. Garçom, tire a conta da mesa, põe um sorriso no rosto, seria muita avareza cobrar no 11 de agosto. Metade do salão acha graça. O gerente não acha. E ele responde com toda a educação que a casa não vai oferecer o jantar. E aqui que está o detalhe que muda tudo. Esse estudante, ele tem dinheiro, ele tem cartão, ele tem saldo, ele pode fazer um Pix. Ele não sentou naquela mesa porque não podia pagar. Ele sentou para pedir que o restaurante entrasse numa tradição de quase 2 séculos. Então me responde aqui, ele cometeu um crime? Foi um estelionato? Ele cometeu o crime de tomar uma refeição sem dispor de recursos? Ou ele contraiu apenas uma dívida? Ou fez só um pedido que o outro lado tinha todo o direito de recusar? Guarda essa hipótese, guarda essa mesa, porque a gente volta para ela no final. Olá, web jurista, seja muito bem-vindo a mais um Notícias Jurídicas aqui no canal da nossa Fundação Juntos Podemos. Eu sou Ricardo Calciolari, advogado, professor e pesquisador. E hoje é um episódio diferente. Nós não vamos analisar uma decisão recente, e sim uma tradição e o modo como o direito olha para ela. O caminho aqui tem 3 movimentos. Primeiro, como nasceu essa história e por que ela está grudada no 11 de agosto. Segundo, como o ritual se transformou dos ofícios em papel timbrado até episódios que terminaram em delegacia. E terceiro, quando o fato deixa de ser cerimônia e vira dívida ou crime. Se você gosta de análise técnica acessível e sem torcida, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E roda a vinheta! Para entender o pendura, é preciso entender a data. Em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I sancionou a lei que criou os 2 primeiros cursos de ciências jurídicas e sociais do Brasil, um em São Paulo, outro em Olinda. Antes disso, quem queria se formar em direito atravessava o oceano e ia estudar lá em Coimbra, em Portugal. Repare que a lei é de 1827, mas as aulas não começaram naquele ano. Em São Paulo, o curso abriu as portas em março de 1828, no antigo convento de São Francisco, no Largo, que até hoje leva esse nome, e a Faculdade de Direito continua por lá. Hoje ela está incorporada à Universidade de São Paulo, a USP, e é chamada carinhosamente de Arcadas, pela sua arquitetura muito peculiar. Já em Olinda, a instalação veio em maio, no Mosteiro de São Bento. A faculdade mudou sua localização algumas vezes e hoje é a Faculdade de Direito da Universidade Federal daquele estado. Esses locais não eram só escolas ou faculdades, eles eram fábricas de quadros do Estado brasileiro. Os bacharéis formados ali ocupariam o parlamento, a magistratura, os ministérios, a diplomacia e a própria presidência da República, num prestígio bastante desproporcional ao tamanho das suas turmas. O que é importante é não caricaturar essa história, porque o ensino jurídico era muito elitizado sim, mas nem todo estudante era rico. Havia jovens de províncias distantes que dependiam de remessas que atrasavam muito. Em 1831, o professor alemão Julius Frank fundou nas Arcadas uma sociedade estudantil, um fundo de ajuda para moradia e alimentação para os estudantes que não tinham tantas condições. Havia um certo prestígio e também uma rede de apoio. Com o tempo, esse 11 de agosto virou o dia do advogado e o dia do estudante de direito, e por extensão, um dia de festa. E foi nesse calendário que o pendura encontrou seu lugar. Agora vem a parte em que eu preciso ser honesto com você, porque não existe uma certidão de nascimento dessa prática, dessa tradição do pendura. A gente não sabe qual foi o primeiro restaurante, nem qual foi a primeira refeição oferecida, nem quem cantou essa trova pela primeira vez. O que existem são versões convergentes. A versão mais repetida conta que na virada do século XIX para o século XX, dono de casas de pastos e restaurantes vizinhos ao Largo São Francisco passaram a oferecer por conta própria uma refeição aos estudantes no dia da faculdade. Não era só uma generosidade, era também um cálculo. Quem servia o jantar do futuro desembargador, ministro ou quem sabe um presidente, comprava com um prato de comida uma relação que renderia por décadas. Há também uma segunda versão, mais prosaica e provavelmente complementar a essa, que explica que pendurar no comércio antigo era literalmente anotar a despesa para cobrar depois. O comerciante deixava o estudante comer fiado porque confiava nesse diploma que viria.
e a conta ficava pendurada no prego do balcão, esperando a mesada desse estudante chegar. Os registros posteriores sugerem que, em algum ponto do século XX, essa cortesia mudou de mão. O convite do comerciante foi virando autoconvite do estudante. A gentileza espontânea virou expectativa, e a expectativa virou um rito organizado, com data marcada e regras próprias. Muitos relatos apontam os anos de 1930 como o momento dessa institucionalização. Não foi possível aqui confirmar esse marco com um documento primário, e é mais seguro tratá-lo como um processo gradual do que como uma data de virada. O que interessa é a direção da mudança. No começo, quem oferecia era a casa. Depois, quem pedia era o estudante. E, em alguns casos, ninguém pediu nada, simplesmente não se pagou. Vale aqui descrever o rito na sua versão mais elaborada, porque é ele que sustenta a defesa da tradição. Escolhia-se o restaurante com antecedência, de preferência uma casa já frequentada pelos alunos, e em muitas versões, uma comissão procurava a gerência e entregava um ofício em papel timbrado do Centro Acadêmico 11 de Agosto, com data, número aproximado de participantes e o pedido de cortesia. No dia, a turma chegava vestida a caráter, identificada como estudante de direito e consumia sem exageros. Depois da sobremesa, o melhor orador subia numa cadeira e o salão se silenciava. Ele exaltava a data, falava da faculdade, elogiava a cozinha e citava um por um os garçons. Só então vinha a trova, a música tradicional que contém o pedido de pendura, para tirar a conta da mesa, para pôr um sorriso no rosto e deixar de cobrar no 11 de agosto. E havia ali 3 detalhes que a memória popular esquece, mas que fazem toda a diferença jurídica. Primeiro, em muitas versões desse rito, as bebidas são pagas, afinal, em regra é aqui que está o menor valor agregado para o comerciante. Segundo, a taxa de serviço também, justamente para que o custo da brincadeira não caísse no bolso de quem estava trabalhando naquela noite. Terceiro, e mais importante, os estudantes levavam dinheiro. Se o gerente dissesse não, a conta era paga e a noite terminava ali. A negociação chegou a produzir uma solução bem paulistana. Em 2004, uma circular sindical citada aqui nas nossas pesquisas, ela orientou o restaurante a entregar uma espécie de carta de alforria ao grupo que aceitasse o acordo. O documento ficava exposto na porta para avisar as turmas seguintes que aquela casa já tinha participado da celebração e já tinha garantido pendura a uma outra turma de estudante. Era uma tentativa de conservar o rito sem transformar o dia inteiro em prejuízo. E essa é a versão que costuma ser chamada de pendura elegante ou pendura diplomático. Transparência, ofício, discurso, negociação, respeito ao estabelecimento e a disposição para pagar diante da recusa. Normalmente, se o restaurante conhece os estudantes e tudo é feito com essa boa elegância e aqueles estudantes já são clientes, tudo costuma sair com tranquilidade e o próprio gerente permite que não se pague a conta naquele dia. Só que existe a outra ponta, conhecida como pendura selvagem. Um grupo grande entra sem avisar, consome os itens mais caros do cardápio, anuncia a tradição e só quando a conta chega, aí ele hostiliza funcionário, sai correndo ou se apresenta com uma identidade falsa. E eu preciso fazer aqui um alerta que vale para o resto do vídeo. Pendura elegante e pendura selvagem são categorias narrativas criadas pela cultura estudantil e pela imprensa. Nenhuma das duas está no Código Penal. Nenhum delegado vai procurar no código o artigo do pendura diplomático. Eles descrevem comportamentos, não classificam crimes. A melhor forma de mostrar essa transformação é olhar episódios que ficaram na memória da cidade de São Paulo, onde a tradição das arcadas e da faculdade se misturam com a própria história da cidade e também do nosso país. O mais conhecido aconteceu nos anos 80 no Maxud Plaza, então o hotel mais luxuoso de São Paulo. Um grupo de estudantes de direito organizou uma encenação de um casamento para ocupar um restaurante da casa. Houve trajes de festa, noivos, convidados. Ao final da refeição, o grupo revelou a encenação e apresentou o episódio como um pendura. O hotel não aceitou a iniciativa e o caso terminou em conflito com repercussão por muito tempo. Eu não vou te dar aqui número de processo, valor de conta, marca de bebida ou resultado de julgamento. Esses detalhes circulam aí em diversas versões, mas o núcleo do episódio já basta para a pergunta que interessa. Se foi preciso inventar um casamento para conseguir o serviço, a gente ainda está falando do mesmo pendura do ofício e da trova? Guarde essa pergunta aqui, porque ela volta quando a gente chegar no artigo 171. Um segundo caso, também importante, que foi em agosto de 2005, mostra as duas faces do mesmo endereço. Na véspera do Dia do Advogado,
um pequeno grupo fez um pendura sem aviso prévio num restaurante do Complexo da Daslu, símbolo do consumo de luxo em São Paulo na época. Consumiram bem, cantaram a trova e a casa acabou absorvendo o prejuízo. As reportagens da época falam numa conta de R$ 488. No dia seguinte, outro grupo, de outra faculdade, procurou um segundo restaurante no mesmo complexo, só que avisou antes. O resultado foi bem diferente. A casa consentiu, mas impôs condições. Mesa reservada, cardápio simples, sem escolha livre, não houve polícia, escândalo, nem prejuízo relevante. Mas repare no contraste, mesma tradição, mesmo endereço, 2 dias seguidos. O que os separou foi uma conversa prévia e as faculdades que fizeram o evento. E tem também um terceiro caso, que é o meu favorito, porque ele inverte a lógica inteira. No Centro Velho de São Paulo, funcionou por décadas o restaurante Itamaraty. Era praticamente o refeitório da Faculdade de Direito da USP. Gerações de estudantes, professores, advogados, magistrados comeram naquelas mesas. Em 2020, com a pandemia e o esvaziamento do centro, a casa fechou. Foi então que ex-alunos, frequentadores, organizaram uma campanha com um nome ótimo, o Despendura. Em vez de comer sem pagar, eles passaram a pagar sem comer. Houve doações e vendas antecipadas, kits com clássicos do cardápio do Itamaraty. As fontes contemporâneas falam até em cerca de 1.000 kits. O dinheiro ajudou a casa e os trabalhadores atingidos por esse fechamento nessa época muito difícil da pandemia. Até aqui a gente contou uma história. Agora a gente precisa separar 5 situações que a palavra pendura costuma esconder debaixo do mesmo nome. Situação 1. O restaurante concordou. Se a casa foi procurada, entendeu a proposta e consentiu livremente em oferecer a refeição, acabou o problema jurídico. Existe aí uma cortesia comercial dentro dos limites combinados. Se o acordo era para 20 pessoas, com cardápio fechado e aparecem 100 pedindo pratos mais caros, o excesso fica fora do consentimento. Agora uma segunda situação, situação 2. O estudante aí ele pede a cortesia e paga diante da recusa do estabelecimento. Esse é o cenário do nosso gancho, lá no começo do nosso vídeo. Porque ouviu o discurso, a trova, o pedido, a casa disse não, o grupo aceitou e pagou. Não ficou dívida, não teve fraude, não houve engano nenhum. O direito penal não tem o que fazer com um pedido de cortesia recusado e respeitado. Agora a situação 3. O estudante tem recursos e simplesmente se recusa a pagar. O artigo 176 do Código Penal pune quem toma refeição em restaurantes sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. A pena é de 15 dias a 2 meses de detenção ou multa, e o processo depende de representação do ofendido, e o próprio artigo permite ao juiz, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Repare aqui no núcleo do tipo, sem dispor de recursos. Não portar dinheiro em espécie não é o mesmo que não ter recursos. Quem tem saldo, cartão ou outra forma efetiva de pagamento, mas decide não pagar, tende a ficar de fora desse artigo. Não querer pagar e não poder pagar são coisas muito diferentes. Só que a atipicidade penal não é quitação de dívida, a conta continua devida. O consumo cria uma obrigação e a recusa pode gerar cobrança civil com base na boa-fé, no abuso de direito e também no enriquecimento sem causa. A cobrança pode alcançar os participantes identificados, mas exigir a conta inteira de uma única pessoa também não é automático. A solidariedade não se presume e depende do fundamento jurídico e da prova da atuação em conjunto. Também temos uma quarta situação. O estudante não tinha recursos e sabia disso antes de pedir. Aqui o artigo 176 volta ao centro. É preciso demonstrar que a falta de recursos já existia e era conhecida no momento do consumo. Uma carteira perdida, um cartão bloqueado sem aviso ou uma pane no aplicativo podem gerar dívida e também a necessidade de dissolução imediata, mas não provam, sozinhos, a intenção anterior exigida para o crime. E também há uma outra situação, uma situação mais grave, em que a fraude foi planejada antes da refeição, porque aqui muda o patamar. O artigo 171, o estelionato, ele exige um artifício, um ardil ou um outro meio fraudulento. Ele exige que a vítima seja induzida ou mantida em erro. Ele exige uma vantagem ilícita, um prejuízo e uma ligação entre o engano e a prestação do serviço. Se lembra da história lá do Maxud Plaza e do casamento encenado? Se o restaurante só serviu porque acreditou numa cerimônia inventada, a fraude veio antes do prato, não depois da conta. Isso pode configurar estelionato conforme a prova da encenação, da intenção anterior e do prejuízo. A pena básica aqui é de reclusão de 1 a 5 anos além da multa. E aqui entra uma atualização importante. A Lei 15.397, publicada e vigente desde 4 de maio de 2026, ela revogou o parágrafo 5º do artigo 171,
que condicionava o estelionato à representação. Para fatos atuais, o estelionato voltou a ser, em regra, de ação penal pública incondicionada. Já o artigo 176 conserva a representação do restaurante. São regimes processuais diferentes. Ameaça, dano, lesão corporal, falsidade são examinados sempre separadamente, porque a tradição não apaga nenhum deles. O estabelecimento pode identificar os envolvidos, preservar comandas e imagens, chamar a polícia e eventualmente cobrar de cada um dos indivíduos. A dívida, por outro lado, não autoriza agressão, humilhação pública ou retenção arbitrária. E o prejuízo não pode ser simplesmente transferido para o salário do garçom, fora das hipóteses legais. Olá pessoal, agora a gente chega ao ponto em que eu mais preciso da sua atenção, porque aqui circula muita coisa na internet. Não existe uma tese vinculante no Supremo Tribunal Federal, nem no Superior Tribunal de Justiça autorizando pendura. Não existe súmula, não existe repercussão geral, não existe uma blindagem. O que circula em diversos textos é uma referência a uma decisão do antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, de 1986, que teria reconhecido supostamente essa atipicidade. A tese atribuída a ela é até bastante coerente com o que a doutrina sustenta, mas não há aqui um argumento plausível para a gente falar em jurisprudência dominante ou pacífica. Então, eu não vou te apresentar isso como um precedente vinculante. Existe sim um habeas corpus do Tribunal de Justiça de São Paulo também, relatado pelo desembargador Carlos Biasotti, muito citado nesses debates. Esse processo foi julgado prejudicado, porque o procedimento de origem já tinha sido arquivado pela falta de representação do restaurante. O mérito não foi decidido. As observações do relator sobre a ausência de fraude e ânimo de brincadeira são argumentos relevantes, mas eles não formam um precedente vinculante e nem autorizam a dizer que o tribunal absolveu o pendura em abstrato. A síntese segura é essa. Existem posições doutrinárias e decisões que afastam o artigo 176 quando o agente dispõe de recurso, e o estelionato exige fraude efetiva anterior à prestação. Isso está muito longe de uma licença judicial para sair sem pagar. Como sempre fazemos por aqui, os dois melhores argumentos são apresentados de boa fé. Quem defende a tradição diz o seguinte: é um rito histórico, quase bicentenário, ligado a uma data cívica. O pendura elegante é público, ele é teatral, ele não é clandestino. O estudante se identifica, discursa em voz alta e pede diante de um salão inteiro. Existe pedido de cortesia, não ocultação de identidade. Quando há dinheiro no bolso, disposição para pagar diante da recusa, o direito penal, que deveria ser a última resposta do Estado, não tem por que entrar em cena. E com negociação prévia, limite de consumo, pagamento de serviço, o rito se preserva sem lesar ninguém. A fragilidade desse argumento também precisa ser dita. Tradição não substitui consentimento. O comerciante de hoje não assinou nada, não herdou obrigação nenhuma e não é obrigado a participar de festa acadêmica. O costume não cria gratuidade contra a vontade do estabelecimento. Já do outro lado, temos um argumento bastante crítico, porque o restaurante trabalha com margem apertada e custo concreto. O prato tem insumo, energia, aluguel e folha de pagamento. Garçom e cozinheiro não escolheram participar de ritual nenhum e são eles que sentem primeiro o efeito de uma festa que não é paga. A recusa unilateral viola a boa-fé contratual. O prestígio de uma faculdade não é licença para impor prejuízo a terceiro. E fraude, fuga e intimidação não se tornam lícitas porque receberam um nome histórico e bonito. Aqui também há uma fragilidade. Nem todo rito é fraude. Não se deve criminalizar discurso, conto ou manifestação estudantil. E o direito penal também precisa continuar sendo a última resposta, não a primeira. Agora aqui eu volto para aquela mesa do começo do nosso vídeo. Se o restaurante aceitou, houve cortesia. Se recusou e os estudantes pagaram, houve um pedido ritualizado e que terminou ali. Se havia recursos e o grupo se recusou a pagar, existe uma dívida e a análise dos demais fatos. Se não havia recursos, isso já era conhecido, o artigo 176 pode incidir. Se uma história foi inventada para obter a refeição, o caso pode migrar para o estelionato e haverá sempre aí um argumento do animus jocandi, que, embora interessante, não configura nenhuma excludente. Brincadeira e tradição não tornam fato atípico. A trova é a mesma nos 5 casos. O que muda é o consentimento, a intenção e o que acontece quando a conta volta para a mesa. A tradição encontrou uma das suas formas mais elegantes quando foi invertida. Pagar sem comer para preservar o lugar onde tantas gerações comeram, conversaram e aprenderam a discutir o Brasil foi fantástico. Fica então aqui a pergunta para os comentários. E eu quero argumento, não torcida. Uma tradição só continua sendo tradição quando o outro lado pode dizer não? Eu sou Ricardo Calciolari e esse foi o Notícias Jurídicas da Fundação Juntos Podemos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima análise.